Hoje a nossa disciplina ela aborda trauma raquimedular. A Sociedade Brasileira de Atendimento Integralizada ao Trauma, ela traz um conceito onde o trauma raquimedular é um conjunto de perturbações causadas por um agente físico de etiologia natureza, que eles são muito variados, que é lógico. Essa perturbação causada por uma energia nociva, ela vai acometer vários segmentos vertebrais. Se nós analisarmos, quando nós temos um trauma raquimedular, significa que aquilo em que as vértebras, estruturas ósseas vertebrais tendem a proteger, sofreu um impacto. E dependendo desse impacto, nós vamos analisar algumas condições pertinentes em que nós vamos determinar um prognóstico do nosso paciente. Quando a gente fala de trauma de coluna vertebral, nós podemos ter aí a lesão na medula espinhal. Essa sigla que nós estamos vendo aí de LME, lesão da medula espinhal. E esta lesão ela ocorre geralmente quando nós temos fratura na coluna vertebral. Às vezes ela também acontece quando nós temos luxação da coluna vertebral sem propriamente dito ter uma fratura. E os campeões de lesões na medula espinhal, aí nós temos o sexo masculino. Há uma prevalência do sexo masculino, muitas das vezes por imprudência. Uma proporção até discrepante aí, ó, para cada uma lesão instalada no sexo feminino, nós temos 4 lesões instaladas no sexo masculino. Na verdade, o homem nasceu para ser piloto de fuga, né? Sentir adrenalina na corrente sanguínea e muitas vezes age de forma muito imprudente, visto que o sexo masculino é uma faixa etária jovem para adultos jovens, de 15 a 40 anos. O que mais acomete de lesão aí são as estruturas localizadas nos segmentos vertebrais cervicais. 2/3 se localiza aí nos segmentos cervicais. Nós vamos analisar mais para frente. Lesões tão altas, elas gerarão muito quadro de tetraplegia. Lesões mais baixas, nós teremos lesões aí de paraplegias, não acometendo toda a estrutura do organismo. Aqui nós temos, propriamente dito, as vértebras que compõem aí a coluna vertebral. São 33 vértebras, terminando aqui com a fusão de 5 vértebras, mas a gente começa a contar desde a primeira vértebra cervical, 7 vértebras, 12 torácicas, 5 lombares, e essas estruturas que nós estamos vendo aqui, além de dar sustentabilidade para o organismo, essa estrutura de ossos irregulares, ela tem uma função muito importante. Se nós observarmos essa estrutura irregular, nós temos várias articulações nela, ó, várias articulações. Porque uma vértebra vai se articular a outra em encaixes perfeitos, com o objetivo de formar entre elas um túnel. E este túnel é onde a gente chama ele de forame vertebral. Este túnel, ele é revestido com um tecido ligamentar, que nós chamamos de ligamento amarelo. Este ligamento amarelo, ele é inserido a lombar 5. Este ligamento amarelo, ele vai dar uma proteção às estruturas que envolvem o meu sistema nervoso central. Se nós observarmos
acima da Atlas, aqui nós temos o cérebro. Saindo de uma projeção do cérebro, nós temos a medula espinhal. Essa medula espinhal, ela percorre todo o forame vertebral e essa medula espinhal ela é revestida por 3 meninges. De fora para dentro, a gente tem a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Essas, intimamente, elas têm a única função de proteger o sistema nervoso central. E ao redor delas, o ligamento. Nós observamos a coluna vertebral, ela possui uma vértebra se comunica com a outra, comunicação, uma mistura que passa medula espinhal. Então, não é difícil de pensarmos que se a gente tiver uma estrutura óssea, essa fratura pode lesionar. Perdão. Então, entre elas 4 cocígeas. Comentamos do canal vertebral, ou algumas literaturas trazem como canal raquídeo, onde passará a nossa medula espinhal. E da Atlas até a sacral, nós temos, em média, 45 centímetros de medula espinhal. Então, se nós observarmos, todo traumatismo, quer seja do pescoço até o ossinho, nós poderemos lesionar estruturas importantes, porque se observarmos, o que essa estrutura óssea irregular protege é um circuito de transmissão de impulsos elétricos. Qualquer interrupção desses impulsos elétricos, eu tenho falha na funcionalidade de um sistema. Então, se eu tomo uma pancada no pescoço, via de regra, maior comprometimento eu vou ter em todas as estruturas do meu organismo. Quanto mais distal for o trauma, menos comprometimento do organismo. Quando eu falo quanto mais distal, analisando em sentido ao cérebro. Se eu tenho uma pancada no pescoço, um trauma com lesão medular espinhal alta, toda a minha estrutura do pescoço para baixo estará comprometida. Se eu tenho um trauma lombar, simplesmente da cintura para baixo é que estará comprometida. Então, quanto mais distal, quanto mais em sentido a região sacral for o trauma, menos comprometimento estrutural e funcional eu terei. Quando, mais ou menos na 12ª torácica, na 12ª vértebra torácica, a medula espinhal ela vai se afinar. Nós estamos vendo aqui uma estrutura mais linear, ela vai se ligar lá na sacral. Essa estrutura linear que nós estamos vendo aqui, no meio dessas fibras, ela tem o nome de filum terminale. Ela vai fixando a nossa medula espinhal em todo o trajeto do forame vertebral. E a partir da 12ª torácica, nós teremos vários feixes de estruturas neuronais. Essa estrutura daqui para baixo é como se fosse um rabo de cavalo. Eu não sei se vocês têm noção do que é um rabo de cavalo, mas é como se houvesse várias fibras longitudinalmente falando, e essas fibras, em conjunto aqui com o meu filo terminale,
nós chamamos de cauda equina. A cauda equina, ela possui seu início aqui, ó, no final de T12, início de L1. Geralmente é nessa região aqui onde são feitas raquianestesia para cesarianas. As fibras nervosas, elas ficam aqui, ó, soltas, dando uma característica de um rabo de cavalo que nós chamamos de cauda equina. Essa é uma característica da nossa medula espinhal. Ela vem um cone único lá do cérebro até T12. Chegando em T12, ela afina para um filamento delicado que a gente chama de filum terminale, que vai ser inserido lá nas vértebras coxígeas. E, a partir de L1, nós temos a instalação da cauda equina. Se nós observarmos, essa cauda equina, ela vai se projetando em forma de nervos que ganham o exterior da medula espinhal. Como nós podemos estar visualizando nesse próximo slide, que vai mudar daqui a pouquinho, que está lento na internet hoje. Aqui, nós observarmos aqui, essas projeções neurológicas, elas vão inervar estruturas do nosso corpo. Então, quanto mais alto for o trauma, mais comprometimento eu vou ter em estruturas, porque daqui para baixo, nenhuma dessas fibras funcionarão mais. Se o trauma é nessa região aqui, daqui para cima eu vou conseguir ainda ter a preservação do meu estímulo neurológico, tanto sensitivo quanto motor. Se nós analisarmos, a nossa medula espinhal, ela até o C7, que é a cervical 7, os nervos que saem das cervicais, eles emergem cranialmente, ou seja, ele vai inervar o olfato, o paladar, a visão, e os nervos que emergem abaixo das cervicais, elas vão emergir caudalmente a sua vértebra correspondente. Ou seja, se nós observarmos que um trauma de C4, a quarta vértebra cervical, ela poderá gerar morte por atingir estruturas bulbares se não termos um controle cardiorrespiratório adequado. Raízes que cervical, tanto cranialmente como caudalmente, ou podalicamente falando, essas estruturas neurológicas, elas vão executar duas situações. Elas vão ter a capacidade de receber informações sensitivas das nossas estruturas. Vou dar um exemplo para você. Se nós observarmos o dorso da nossa mão, tem uma estrutura neurológica gerando estímulo sensitivo no dorso da nossa mão. Então, se nós beliscarmos o dorso da nossa mão, nós vamos sentir dor. Essas estruturas que captam a dor, nós chamamos de dermátomos. Ela capta o estímulo tátil de beliscar. Então, ela captou esse estímulo e esse estímulo foi levado ao cérebro. Então, para que servem os dermátomos? De estímulos. Então, os dermátomos são acionados e eles levam de uma forma a informação para o cérebro. O cérebro vai processar essa informação e vai gerar dor. Quando você tem a instalação de um pensamento ou de um processamento de dados que é através da dor, aí nós temos a ação dos miócitos, que simplesmente são a musculatura
do nosso organismo que está recebendo essa informação do cérebro em forma de dor. Como nós não vamos conseguir ficar sentindo dor, logo a gente vai dar um tapa na mão de quem está beliscando para você parar de sentir dor. Então, vez que nós temos um estímulo sendo gerado, ele está sendo propagado até o cérebro através dos dermátomos. E toda vez que a gente tem a resposta, essa resposta está vindo através dos miótomos. Então, a nossa raiz nervosa, ela recebe informações sensitivas e ela traz uma resposta através dos miótomos. Nós vamos visualizar que, por exemplo, lá no final dos nossos, o paciente ele tem um trauma. Ele ocorreu neste trauma a lesão da medula espinhal, houve uma secção completa, o meu paciente ele não vai sentir os estímulos táteis, ou seja, os dermátomos dele foram desconectados. Ao mesmo tempo, ele não vai sentir dor e ele não vai ter força de tônus muscular, porque as fibras que inervam os músculos responsáveis pela tonicidade muscular foram seccionados. Professor? Oi. As pessoas que são autistas, elas não sentem dor. Aí o que acontece? Algumas, no caso. Então, quando nós pensamos no autista, nós não podemos pontuar essa ausência de dor como interrupção de um fluxo neurológico, e sim como algo no sistema neurológico dele que camufla a atividade dos dermátomos em gerar esse estímulo doloroso, e é como se o paciente ou a pessoa que é autista não reconhecesse, não tivesse uma central de processamento que reconhecesse o estímulo como um estímulo doloroso. Mas aí nós deveríamos estudar um pouco mais como o autismo, a sensibilidade tátil e a ação eferente dos miótomos em relação aos processos álgicos. Eu não consigo trazer uma resposta para você fundamentada cientificamente no momento. Mas eu posso tentar trazer aí na próxima aula. Vou tentar pesquisar algo, tá bom? Tá, tranquilo, professor. Obrigada. Seu nome é? Estela. Campos ou a outra? A outra. Tá bom, Estela. Então, a nossa medula espinhal, ela possui inserida no seu interior os corpos celulares dos neurônios. E as projeções dendríticas vão inervar estruturas. Então, em cada região da nossa medula espinhal, nós temos a localização de vários tratos. Então, nós temos localizado na região dorsal, na região ventral, na região lateral. Então, existem vários tipos de tratos, e cada trato desse, eles geram, por exemplo, respostas diferentes uns dos outros. Por exemplo, nós poderíamos contemplar que o trato 1 aqui, localizado na região dorsal, são estruturas neurológicas que vão inervar o nosso sistema nervoso autônomo, diferente 2, por exemplo, poderia inervar estruturas neurológicas simpáticas, outros parasimpáticos, mas eu quero que vocês entendam que dentro da medula espinhal há localizado os corpos dos neurônios e deles saem as projeções dendríticas que inervar estruturas. Se eu tenho um trauma que gerou uma lesão medular no trato localizado aqui na região dorsal, certas estruturas do meu organismo serão acometidas, mas não todas, a não ser que este trauma gere a secção. O
corte completo da medula espinhal, interrompendo o fluxo neurológico, e aí sim eu tenho o acometimento em todas as estruturas do nosso organismo, daquela região do trauma para baixo. Quando a gente várias formas desse trauma ser gerado. Nós temos traumas, por exemplo, com a ou flexionou tanto o pescoço que gerou uma lesão na coluna vertebral. A importância dos exames complementares para determinar a extensão de trauma de coluna vertebral. Quando nós observamos no raio-x, nós observamos alguns alinhamentos, são alinhamentos fisiológicos, né? Então, se o meu paciente tem um processo de desaceleração súbita, ele pode ter uma lesão cervical, gerando aí até luxações ou subluxações de vértebras, gerando compressão momentânea na minha medula espinhal. E são estruturas extremamente delicadas. Se eu gero uma compressão momentânea, já é o suficiente para gerar um processo de edema, ou seja, as membranas celulares liberam ácidos araquidônicos, que são mediadores inflamatórios de uma cadeia inflamatória alta. E aí não é difícil de pensar que qualquer edema de medula espinhal, ela não vai poder, como é que se diz, se expandir por um grande espaço vago, porque o forame vertebral ele é limitado. Então, se a medula gera um processo de edema, vai chegar um momento que ele vai ocluir o canal vertebral completamente e o edema ele vai crescer para dentro da medula. E quando ele cresce para dentro da medula, este edema ele vai ocluir todos os vasos sanguíneos. E aí nós precisamos ter a importância da informação de que todo sanguíneo ocluído no sistema vai gerar sequela. O cérebro ele não consegue, as estruturas neurológicas não conseguem ficar mais do que 3 minutos sem receber oxigênio, senão gera a lise celular neurológica. Lise é o rompimento significa morte. Outro exemplo que nós temos aqui é a hiperextensão. Aqui nós estamos observando a hiperextensão quando nós temos impacto traseiros em veículos. Por isso que é importante os nossos automóveis, e já virou lei, de todo automóvel tem encosto de cabeça, para evitar o efeito chicote, que se fala. É como se o pescoço fosse lá atrás, já gerando lesões, e ainda na hora que o carro para a desaceleração do impacto, o pescoço vem aqui na frente e faz uma hiperflexão também. Outra forma é a carga axial. Isso aqui também os homens eles são campeões em aventura, né? Aqueles mergulhos que a gente dá sem saber o local correto onde nós estamos mergulhando. Nós temos aqui um esmagamento de uma vértebra óssea caindo aqui para dentro do forame, ela pode ser suficiente. E esse edema gerar um processo de lise celular por causa de uma síndrome compartimental localizada. Então, mergulhos em locais rasos ou em locais desconhecidos, nós temos a possibilidade desse mecanismo do trauma. Impactos lateralizados, nós também podemos gerar fraturas cervicais. E o nosso último mecanismo do trauma, nós estamos observando aqui um projétil de arma de fogo, lesão, perfuração por arma branca. Todas essas duas situações pode
penetrar o nosso canal vertebral, comprometendo de forma primária ou vitalidade do sistema nervoso central. Nós falaremos sobre a fisiopatologia logo. Então, se o meu paciente ele teve trauma, e este trauma foi só em coluna vertebral e não teve lesão neurológica, o nosso paciente ele vai apresentar sensibilidade preservada, ele vai apresentar movimentação ativa das musculaturas, só que ele também vai ter muita dor, e essa dor pode irradiar-se para o membro, discreta incapacidade funcional pela limitação álgica, ou seja, ele consegue se limitar, se movimentar, ele tem as suas funções preservadas, só que pela dor ele vai se limitar. E toda vez que nós temos trauma em coluna, nós temos tipo espasmos musculares das musculaturas paravertebrais. Gente, eu não sei se vocês já sentiram dor de coluna, mas dói pra caramba, tá? Agora, se o meu paciente ele tem o trauma e ele tem a lesão medular, a hemodinâmica do nosso paciente ela vai alterar. Quando nós falamos assim, ele conduz a nossa medula espinhal. A nossa medula espinhal ela está em constante conexão com o sistema neurológico. A nossa central de processamento, que é o sistema neurológico, ela está coordenando todo o nosso organismo. E só para que vocês entendam, como que um paciente com lesão medular, ele pode apresentar um choque neurogênico. Se nós observarmos todos os nossos vasos sanguíneos, a tonicidade do vaso, o calibre do vaso, ele é mantido em detrimento de um controle realizado pelo bulbo. Logo, se eu tenho uma lesão medular, o bulbo perde a capacidade de controle neurológico do tônus vascular daquela localidade de lesão para baixo. E se meu paciente tem uma lesão alta, todos os vasos sanguíneos abaixo daquela lesão vai perder o seu tônus e ele não vai ter uma movimentação sanguínea adequada. Logo, o sangue ficará represado na periferia. E aí aquela velha historinha. Se eu não tenho sangue retornando, eu tenho diminuição do débito cardíaco, eu tenho diminuição da pós-carga, logo eu vou ter uma hipotensão que vai gerar uma hipoperfusão, ou seja, o sangue não está se movimentando de forma adequada, logo ele não está oxigenando estruturas, logo nós teremos um quadro de choque neurogênico, porque o que gerou essa incapacidade de nutrição do organismo foi um trauma raquiomedular que sofreu secção completa de uma região alta. E aí o meu paciente ele vai ter algumas características, como por exemplo, a respiração diafragmática. Por que a respiração diafragmática e a frequência cardíaca não são alteradas, visto que nós aprendemos que os nervos eles emergem das cervicais, das torácicas para baixo, em sentido cefalopodálico. E aí, por que o coração diafragma não sofre alteração? Simplesmente porque eles são inervados por um nervo que está localizado acima das cervicais, que é o nervo fêmea. E aí, o nosso paciente, por exemplo, que tem uma lesão de cervical, ele não vai ter
a respiração utilizando as musculaturas acessórias que nós chamamos aí os músculos intercostais. Então, a respiração dele vai ficar comprometida. No entanto, ele continua a respirar porque a inervação do diafragma ela vem acima das cervicais. Então, da lesão para baixo, meu paciente não terá estímulos dolorosos, ele não vai conseguir movimentar os membros, ele vai perder a capacidade de controle esfincterianos. O meu paciente ele pode urinar espontaneamente, ele pode evacuar espontaneamente, e ele pode ter uma situação que a gente chama de priaprismo. O priaprismo é como se houvesse uma dilatação dos corpos cavernosos e o meu paciente apresentaria um cenário de ereção. E é claro que o meu paciente com lesão de medula espinhal, ele tem o que nós chamamos de reflexos patológicos. Se você for na sola do pé dele passar uma caneta, ele vai ter um estímulo de movimentação dos dedos do pé, mas é uma movimentação peculiar que vai me indicar que o meu paciente tem lesão do neurônio motor superior, ou seja, lesão medular. A fisiopatologia deste trauma, ela é clássica. Exemplo, o trauma ele vai despolarizar imediatamente a membrana do axônio. E aí, o que acontece? Quando ele despolariza, ele vai gerar uma isquemia do sistema nervoso central pelo influxo de cálcio. Ou seja, o que o cálcio nessas células neurológicas? Gera contração. O cálcio ele é responsável por manutenção da contração do tônus muscular nas células. E aí, quando eu tenho a contração dessas células no meu sistema nervoso central, eu tenho limitação do fluxo sanguíneo. E aí nós somos aptos a pensarmos que eu tenho limitação do fluxo sanguíneo, logo eu não vou ter oxigênio. Se eu não tenho oxigênio, eu não tenho as mitocôndrias repondo as nossas fontes de energia, que é o ATP. E aí a gente entra numa cadeia de quebra de estruturas para gerar energia. E quanto mais estruturas eu degrado para gerar energia, pior vai ser a situação no meu sistema nervoso central. Aí nós vamos ter a produção de radicais livres, de enzimas degradadoras de estruturas celulares para tentar gerar energia, essa energia que não está sendo reposta, porque eu não estou tendo um fluxo sanguíneo adequado, porque além do edema, eu tenho a contração das células categorizadas pelo influxo de cálcio. Então, quando eu tenho essa situação, vai acontecer um processo que a gente chama de peroxidação. O que é a peroxidação? É a perda de uma estrutura celular. E aí vai gerar o que nós chamamos morte da célula por causa do rompimento da membrana celular. Então, nós temos dois tipos de fisiopatologia. A primária é em detrimento do trauma propriamente dito. Então, quando a gente tem o trauma, nós podemos ter aí lesões instaladas de forma imediata, como estruturas neurológicas. Então, essa fisiopatologia ela é primária. Logo no ato do trauma, acontece a formação de petecas hemorrágicas, e essas petecas hemorrágicas elas vão gerar necrose hemorrágica. E a fisiopatologia secundária, a gente tem exatamente a
aquela situação pontuada em detrimento ao edema. Por exemplo, fisiopatologia primária, a força de energia nociva gerou já a lesão. Cortou, seccionou parcialmente a medula ou seccionou toda a medula. Eu já tenho a lesão no ato do trauma. A fisiopatologia secundária, ela vem pelo que nós chamamos de edema da medula. Eu tive o trauma, mas eu não tive secção. E aí, este edema, ele vai fazer com que aconteça uma diminuição do fluxo sanguíneo circulante por causa de um edema gerado de forma interna. Eu não tenho para onde crescer com esse edema, extravasar, porque eu tenho aí uma estrutura oca, rígida, formada pelas vértebras, e aí, quando eu chego ao edema máximo que ele suporta, ele começa a demaciar para dentro, comprimindo, e aí o meu paciente tem a instalação de uma fisiopatologia secundária. Essa fisiopatologia secundária, ela vai gerar morte de estruturas neurológicas, nós chamamos aqui de axônios, e esses axônios vão porque não tem oxigenação. Então, aqui nós temos um quadro, na verdade uma linha, né? Uma isquemia, falha da mitocôndria. Se eu tenho isquemia, eu não tenho sangue oxigenado, eu não tenho produção de ATP. Logo, eu vou entrar na fase de degradação, diminuindo a minha reserva de ATP, muita produção de radicais livres, e os radicais livres, eles potencializam o fato da peroxidação lipídica, que é a falha da membrana celular, e aí as minhas células neurológicas, elas gerarão o rompimento, a secção de uma via secundária que não foi do trauma imediato. Quando a gente fala do atendimento ao meu paciente vítima de trauma raquimedular, o ABCD primário, ele visa basicamente manter as funções vitais básicas, que seria frequência cardíaca e respiração. Então, de imediato, eu vou observar se o meu paciente está respirando, se as vias aéreas estão pérvias e se ele está tendo pulsação. Depois, nós entramos numa avaliação secundária. Primeiro, eu vou estabilizar o meu paciente. Se ele não estiver respirando, eu vou ter que proceder com mecanismos que geram um processo respiratório. Se ele não tiver com frequência cardíaca, massagem cardíaca. Mas se o meu paciente e ele teve a lesão medular, depois que ele tiver estável, eu parto para a avaliação propriamente dito do grau, uma avaliação pormenorizada que nós chamamos de CDE secundário. Então, as lesões da medula espinhal se dividem em várias situações. Por exemplo, o nível da lesão neurológica. Eu vou observar no meu paciente até onde ele teve a lesão. E de que forma que eu vejo isso? Observando tonicidade muscular e sensibilidade dos dermátomos. De que forma que eu posso observar? Com gravetinho de madeira, com estruturas molhadas e estruturas secas, você vem encostando na pele. Você está sentindo alguma coisa? Está molhado ou está seco? Aí você vem e determina até onde aquele paciente consegue ter a sensibilidade preservada ou não, e aí você determina o nível da lesão neurológica. Aqui nós temos uma forma de classificar o nível da lesão neurológica. Tudo que vocês estão vendo pintado de azul é onde o paciente não sente nada, ou seja, este paciente que teve uma lesão em C4, logo, ele está tetraplégico. Aqui para baixo ele não consegue sentir nada e nem movimentar nenhum músculo. Se ele tem de C6,
tetraplegia também. T6 ele vai ficar paraplégico com a paraplegia alta. E L1 ele vai ficar paraplégico somente das pernas para baixo. Então, nós estamos visualizando aqui que quanto mais distal for a instalação da lesão, menos déficit do organismo nós teremos. Em detrimento aos tratos acometidos, nós poderemos ter a instalação de várias síndromes. Síndrome da medula central, são os traumas de cervical. Nós teremos comprometimento dos membros inferiores e superiores. Síndrome da medula anterior. Lembra os tratos da medula anterior? Preservação da procepção e perda variável da função motora e sensitível à dor. Ou seja, o paciente tem dificuldade de movimentar, mas ele sabe que a sua perna está naquela posição. O que é saber que a perna está na posição? Preservação da procepção. Mas ele tem uma perda variável da sua função força do tônus muscular adequada. E ele sente pouca dor. Ou seja, não acometeu completamente a medula, só acometeu o trato que está localizado na parte anterior, na medula espinhal. Quando acomete os tratos que estão localizados na medula posterior, eu tenho manutenção da sensibilidade à dor e a função motora, e eu altero o que nós chamamos de procepção. Na hora que ele vai pisar, ele não tem muito... A gente visualiza isso muito em lesões ligamentares de joelho. Quando você rompe o ligamento do joelho, você secciona ali algumas fibras neurológicas. O paciente ele tende a ter essa perda da percepção. Ele vai pisar, ele acaba pisando mais fundo ou mais raso, porque essa procepção é uma percepção da localização espacial do seu meio, tem essa situação alterada. Então, a cada trato que nós temos de lesão, nós temos sintomatologias características. Do cone medular, incontinência vesical, fecal, alteração da função sexual. E aí nós vamos determinar algumas complicações em detrimento da síndrome que foi instalada no nosso paciente. Aí nós temos lesões que podem ser fraturas, luxações, medulas sem anormalidades radiológicas e lesões penetrantes. Todas essas fraturas aqui, elas são caracterizadas quanto à morfologia, e podem ser estáveis e ou instáveis. Nós temos alguns exames neurológicos, e esses exames neurológicos que eles avaliam o trauma raquimedular, eles vão observar dois tipos de scores. Os scores eles são pontuados em dermátomos e miótomos. Quando eles avaliam os dermátomos, eles estão observando qual parte do corpo está sem a sensibilidade adequada. Quando ele avalia os miótomos, ele avalia qual parte do corpo está sem força de contração adequada. Então, são avaliados 28 dermátomos e são avaliados 10 miótomos específicos. E aí, nós poderíamos chegar aí a uma pontuação máxima de 100 pontos para avaliação motora. Quando a gente pontua a questão dos miótomos, nós estamos avaliando a capacidade motora do meu paciente, força de contração. E quando nós avaliamos a parte sensitiva, nós podemos 112 pontos. De uma forma geral, nós vamos avaliar e anotar. Vocês observaram que cada dermato ele pode chegar até 2, nota máxima, e 0. Já os miótomos, eles podem variar de 0 a 5 pontos. Por exemplo, aqui nós estamos avaliando a força do tônus muscular.
Se eu tenho 0, eu tenho paralisia total. Se eu tenho 5, movimento ativo com grande resistência. E aí nós vamos avaliar e anotar nessas escalinhas e no final nós teremos aqui as pontuações determinantes de cada avaliação. Quando nós avaliamos aqui, ó, os dermátomos, nós temos 28 pontos de estímulos, 28 de cada lado. E aí, por exemplo, nós estamos vendo ela é inervada por ser 4. Então, por exemplo, se o meu paciente está tendo sensibilidade ao toque leve ou à agulha, significa que a C4 está. Se nós estamos analisando essa região aqui, ó, dos dois lados, significa que a C5 está preservada. Vamos dizer que só este lado aqui eu estou sentindo. Significa que eu tive lesão parcial do nervo que sai lá na C5. Aqui nós temos, ó, L2. Se o meu paciente está tendo estímulo, que significa que os dermátomos dessa região, se os dermatos dessa região estão preservados, significa que a resposta aferente, a que gera estímulo lá para o cérebro processar, estão preservadas. No entanto, vamos dizer que ele não sente dor, que pode sinalizar que a resposta do miótomo, que traz a resposta para essa região do corpo como se fosse dor, estão lesadas. Então, nessa situação aqui, nós estamos avaliando os 28 pares de dermátomo. Cada uma desses pares de dermátomo vai me sinalizar onde o meu paciente teve a instalação de uma lesão. E aqui nós estamos avaliando, nessa escala que nós estamos vendo aqui, os miótomos, a resposta motora de 10 músculos. 5 mais 5 são 10 músculos escolhidos aqui para a gente analisar força de tônus muscular e como se essa movimentação está ativa ou se está em paralisia. E aí a gente avalia através de uns exames que nós vamos mostrar um pouquinho mais para frente. No ABCDE secundário, nós vamos determinar se a lesão é completa ou incompleta, nós vamos determinar se o meu paciente tem instalação de perda motora e ou sensitiva. E aqui nós temos uma taxa em porcentagem da recuperação desses pacientes. Se nós observarmos aqui, ó, paciente com trauma de coluna cervical e torácica, a recuperação dele é difícil. A porcentagem bem, isso vai variando em ao tipo de lesão. Se a lesão é completa, praticamente impossível de ter uma recuperação. Eu posso ter perda da função sensitiva e motora momentaneamente por causa de um edema, mas eu não tive nenhuma lesão. Mas eu entrei com tratamento que regrediu o edema e aí o meu paciente ficou 100% recuperado. Aqui nós temos os dermátomos, os 28 pares. Cada região inervada por um dermato são aquelas terminações nervosas localizadas na pele que geram a sensibilidade tátil e dolorosa ao cérebro. E aqui nós temos os músculos, que são os responsáveis pela resposta efetora. O cérebro está trazendo uma resposta para o meu organismo em forma de dor, ou em forma de tônus muscular, em forma de movimentação. E aí nós temos esses testes que nós estamos visualizando. Nós vamos pedir para o paciente fazer algumas movimentações. Algumas movimentações nós vamos exercer uma força contrária
para ver como é que está a força do nosso paciente, para a gente avaliar se ele teve uma classificação baixa ou alta em detrimento ao tônus muscular. E nós temos também uma forma de determinarmos a lesão. Geralmente, o meu paciente, quando ele tem lesão raquimedular, ele possui contração anal involuntária. O paciente não consegue fazer contração anal, mas se, por exemplo, se nós fizermos uma compressão na glande peniana ou uma tração, o meu paciente involuntariamente ele vai fazer uma contração anal. E a outra forma é exatamente com estímulo doloroso em região perianal. O meu paciente também ele vai ter uma contração do esfíncter anal. Esses dois exames nós acabamos de ver sugere lesão de medula espinhal. Sinal de Babinski. Isso aqui é um reflexo que está mostrando que o meu neurônio neuromotor está lesado. Nós temos uma resposta contrária ao estímulo. Se você passar a caneta no teu pé, você vai puxar o seu pé. Se você passa a caneta no pé de um paciente que está com essa lesão, ele tenta gerar uma forma de apreensão. Ele dobra os dedos assim, tentando segurar o dispositivo. Isso sugere lesão neurológica do meu nervo neuromotor. E aí, ainda nos exames secundários, o ABCDE secundário, tem os exames complementares. Essas linhas que nós estamos vendo aqui, ó, ela tem o objetivo de gerar uma simetria. Ou seja, aqui está tudo simétrico. Agora, se a gente jogar essas linhas para esse raio-x, será que está simétrico? Será que essa linha passa aqui? Então, nós estamos visualizando aqui, ó, um desvio de coluna cervical. Esses desvios aqui podem ser suficientes para não gerar uma lesão, mas sim para gerar um edema, mas também eles podem ser suficientes para gerar uma lesão por esmagamento. Então, os exames complementares, eles são muito características de lesões. E, é claro, junto com esse exame, existe o exame de estímulo sensitivo e resposta dos miócitos. E a gente vai avaliar a característica da lesão propriamente dita. Aqui nós temos completamente uma compressão a coluna do paciente deslocou e aqui ele está comprimindo a medula espinhal. Então, este paciente tem uma grande instabilidade óssea e essa instabilidade óssea pode gerar secção ou gerar compressão medular, gerando aí o que nós chamamos de uma fisiopatologia primária e ou secundária. Uma grande fratura da vértebra pode projetar estruturas ósseas para dentro do canal vertebral. E aqui nós temos outra projeção para dentro do canal medular, comprimindo a minha medula espinhal. Então, nos exames secundários, nós temos os exames de imagem. Todo paciente pode, protocolo das portas de urgência e emergência hospitalares, fazer raio-x de coluna cervical, raio-x de coluna torácica e raio-x pélvico, exatamente para nós observarmos os contornos lineares dessas estruturas e detectarmos precocemente algum comprometimento futuro em detrimento aí a minha medula espinhal. E um tratamento tem se utilizado muito a metilprednisolona. Isso é um corticoide que vai gerar aí uma forma de
de suprimir uma resposta inflamatória localizada, não permitindo o edema. Logo, o edema não permitirá o estrangulamento, impedindo o fluxo sanguíneo circulante. E aí, este edema, que esse fluxo sanguíneo gera um processo de rompimento neurológico secundário. Então, quando a medicação ela é utilizada de forma precoce, a gente diminui o edema e favorece a circulação e mantém a geração de ATP e preserva as estruturas de uma forma onde não gerará a peroxidação de estruturas celulares e o meu paciente não tem a secção secundária de fibras neurológicas. No mais, por hoje é só. Semana que vem